noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Team Saúde e Bem-Estar. Hoje falaremos da relação existente entre o HIV-Sida e as doenças mentais. Afinal, o HIV é uma doença sem cura e que continua a dizimar pessoas a nível mundial. E muitas pessoas, ao descobrir que são seropositivas, têm medo de morrer. E dizer também que isto pode, de uma ou de outra maneira, causar um transtorno mental. Mas atenção, só morre quem não cumpre a risca com o tratamento antirretroviral. E para falarmos melhor acerca deste assunto que escolhemos para hoje, conto em estúdio com o Dr. Honório Isaías, este que é psicólogo clínico, que irá dar-nos alguns detalhes acerca do nosso tema central para esta noite. E sem mais, Dr. Honório, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, boa noite aos telespectadores. Este é um tema que a mim fascina, por ter vivido, enquanto profissional, situações ligadas a HIV e saúde mental. Normalmente, todas essas doenças orgânicas, físicas, elas têm uma dimensão psicológica sempre, né? Mas, particularmente, a questão do HIV tem impactos muito grandes na saúde mental. Aqui nós podemos podemos analisar essa situação de duas vertentes. Exato. Que é analisarmos a questão do HIV, como é que o HIV pode ter impacto na saúde mental, assim como podemos ver de que modo os problemas mentais, pessoas com problemas mentais podem estar não vulneráveis à questão do HIV. Então são duas polaridades que nós podemos aqui usar. É importante dizer assim que o HIV, como todo mundo sabe, que é o síndrome de imunodeficiência adquirida, ou seja, o HIV, o que ela faz é um vírus que ela vai se alimentando das nossas defesas corporais, né, os glóbulos brancos, ou seja, quem tem o vírus não faz o tratamento, o vírus do HIV, este vírus vai se multiplicando e ela vai enfraquecendo no sistema de defesa. De certa maneira, este processo todo, ela também tem consequências um pouco na questão cognitiva, falando um pouco da questão da saúde mental, não é só cognitiva, no sentido de cognitivo é pensamento, essas partes todas. Então, há uma relação muito grande, acho que esse programa aqui vai ajudar-nos um pouco a refletirmos sobre essas questões que muita gente nunca parou para pensar, que dimensão, que problemas mentais as pessoas podem ter por conta do HIV. Do HIV-Sida. Mas é importante também, Dr. Honório, definirmos o que são doenças mentais para que o nosso telespectador possa estar a par da nossa conversa e, a posterior, iremos fazer esta distinção e, acima de tudo, a relação existente entre essas duas doenças. O que é saúde mental, doença mental? Eu acho que aqui é uma coisa que é doença mental, coisa é saúde mental. Exato. Eu começaria por saúde mental. Saúde mental é o bem-estar físico, mas tem uma definição que eu gosto muito, que é, nós falamos de saúde mental não quando pressupõe-se a ausência de algum tipo de doença mental, mas alguém tem saúde mental se diante de algumas situações de perturbação, ela consegue erguer-se, ela consegue sobreviver, ou seja, ter um mecanismo de enfrentamento. Ou seja, eu em situação de estresse eu consigo enfrentar isso. Significa que eu estou com boa saúde mental. Okay. Não é no sentido de que se eu não tenho estresse, se eu não tenho depressão, se eu não tenho nada, significa saúde mental. Não, é desejável que as pessoas não tenham esses problemas. Mas saúde mental é quando as pessoas tem a capacidade de poder enfrentar isto sem criar complicações muito gravosas ou complicações que impedem o sujeito de manter a sua vida ordinária no dia a dia. Okay. Agora, a doença mental é toda aquela doença que afeta todos os processos cognitivos, todos os processos mentais, ou seja, aquelas que reduzem, inclusive, a capacidade do sujeito de poder fazer essa atividade do dia a dia, ou de compreender, inclusive, as dinâmicas sociais, de compreender, inclusive, as regras. Por exemplo, alguns doentes mentais, eles têm uma incapacidade de poder compreender que algumas coisas eles não podem fazer. Alguns doentes, elas têm, a sua doença faz com que elas tenham uma percepção diferente do que a gente está a ver, tem uma forma diferente de pensar, ou seja, a doença mental, em algum momento, ela pode alterar a nossa forma de perceber, de compreender o mundo, de compreender as relações. Então, estamos a dizer que o HIV, em algum momento, nos pode alterar toda esta forma de percebermos, de compreender o mundo. Okay. Ou seja, e muitas pessoas em casa provavelmente podem dizer assim, não, mas o nosso filho, a nossa prima, o nosso parente, quando teve HIV, mudou, ficou estranho.
inclusive começou a desleixar-se, a beber, mas não percebem que isso resulta da relação entre o HIV e que gerou ou que levou, que propiciou esse sujeito aqui a desenvolver um quadro de perturbação mental. Okay. Então, é importante que as pessoas percebam um bocadinho isto, que a doença mental é justamente esta coisa, esta incapacidade que o sujeito tem de poder compreender o mundo tal qual uma pessoa normal percebe. Exato. Né? E é importante agora entrarmos no nosso tema central, quando se fala da relação existente entre o HIV e a saúde mental. Doutor Honório, qual é a relação que existe entre estas duas doenças? Veja bem, normalmente quando nós estamos doentes, isto aqui traz, do ponto de vista físico, tem implicações também psicológicas. Exato. Por exemplo, quase todas as doenças todas as têm doenças. implicações psicológicas. Para teres ideia, quando um parente nosso está doente, um filho nosso está doente, de certa maneira, nós todos da casa ficamos doentes. Exato. Né? Porque ficamos preocupados, ficamos, em algum momento até, ficamos deprimidos, porque aquela pessoa que está doente não está a melhorar e nos ocupa tantas energias, não sabemos como é que vai ser, e às vezes em algum momento não sabemos se aquela pessoa vai sobreviver, enfim, só para tu perceberes que a doença de uma pessoa, ela pode levar a um mal-estar de saúde mental em toda a família. Então, para perceberes que, agora imagina a questão, quem está com HIV, né? Como é que isto aqui tem impacto? Como você, quando começou, a Irene falou muito bem, que o HIV, algumas pessoas acham que por ter HIV, fazem teste, tem lá o resultado positivo, pensam que vão morrer. O medo de morrer, ela leva a uma perturbação, leva a um conjunto de ansiedades também. O medo em si é uma perturbação, porque você não consegue concentrar-se para as outras atividades, ou seja, o medo te afasta, inclusive, dos seus próprios sonhos. Se eu tenho medo, se eu acho que eu vou morrer, provavelmente eu começo a perder os meus sonhos. Se você me disser assim, não, tens que ir à escola, eu digo, não vou à escola, porque eu acho que eu vou morrer, percebes? Então, isso começa a perturbar o meu ritmo diário. Se tu dizes assim, mas tens que cuidar um pouco de ti, mas por que eu vou cuidar de mim se eu vou morrer? Então, os dias estão contados. Exatamente. Então, para as pessoas perceberem isto aqui se eu vou ser diagnosticado que tenho HIV, algumas pessoas podem não estar preparadas para poder receber isto. Por essa razão que existe em todas as unidades sanitárias o aconselhamento pré-testagem. Qual é a finalidade deste aconselhamento pré-testagem? É fazer com que o sujeito que queira submeter a testagem, ao teste da HIV, primeiro, isto é importante, que ele esteja preparado psicologicamente para poder suportar eventual resultado positivo. O que acontece muitas das vezes é que algumas pessoas vão fazer o teste de HIV, mas vão com a fantasia de sair negativo. Não estão preparados psicologicamente para poder suportar um resultado positivo. Exato. Mas o que significa suportar? Significa que você tem que ter capacidade psicológica de poder dizer assim, se sair positivo, como é que eu vou redefinir a minha vida a partir disso? O que isso significa? Como é que os outros olham para mim? Como é que eu olho para mim? Então, este ressignificar, este acontece normalmente nos processos de aconselhamento pré-teste. Sim, mas aí, Irene, por exemplo, se eventualmente surgir um resultado positivo, o que vai fazer? Esta pergunta de confrontar o sujeito com a possibilidade do resultado positivo, ela é importante, que é para o sujeito começar já a preparar-se. Exato. O que acontece muitas das vezes é que alguns sujeitos até pensam que não, eu estou preparado. Mas não é que esteja preparado. O que acontece é que ele tem uma expectativa tão grande em relação ao resultado negativo, Exato, que ele acha que está preparado. Exato. Né? E quando sai o resultado, aí é que começa o problema. O processo de negação, porque nós dissemos assim, há uma coisa importante, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala da doença mental, a gente fala da loucura, que algumas pessoas não estão preparadas psicologicamente para suportar algumas realidades. Vamos supor que o sujeito nunca parou para pensar que pudesse um dia ter o HIV. E de repente é confrontado com o resultado de HIV. Ele pode fazer um corte com a realidade. A loucura, como diz o Freud, ele diz a loucura não é aquilo que se contrapõe à normalidade,
mas a loucura é uma forma particular que os sujeitos encontram para não sucumbirem. Ou seja, é aquela pessoa que, diante do resultado positivo da HIV, ele não quer nem sequer imaginar que ele é ser positivo. Ele faz um corte mental, no sentido de que eu não posso ser um ser positivo. Mesmo já tendo feito o teste. Exato, mesmo tendo feito o teste. Esta negação é tão grande, que alguns desenvolvem uma certa loucura. Okay. A loucura no sentido de dizer assim que não, eu não sou ser positivo, eu sou um grande cantor e eu crio este universo que nós chamamos de loucura, que é um lugar onde eu vou ficar lá escondido para não ter que me confrontar com a realidade. Nós temos exemplos dentro da psicologia de mães, por exemplo, que têm grandes perdas, perde o único filho que tem, filho querido, promissor, e depois começam a rir-se assim, não, meu filho viajou, e todo mundo diz que não, desculpa, teu filho morreu, não morreu, meu filho viajou. O que isto quer dizer? Quer dizer que esta mãe não está em condições psicológicas de suportar a realidade. Exato. Então ela prefere criar uma realidade fantasiosa da cabeça dela, de que o filho não morreu, mas viajou. Exato. Então, nós temos algumas situações em que pessoas confrontadas com o resultado do HIV e sem ter recursos psicológicos, porque o recurso psicológico que nós estamos a falar é quando tu dizes ao sujeito, por exemplo, durante o aconselhamento, e se tiveres? E tu colocas o sujeito a imaginar, e se eu tiver, tranquilo, se eu tiver, HIV não mata, posso ser tratada, eu posso viver. Ele começa a imaginar, eu posso continuar a estudar, percebe? Esta pessoa significa que ela tem, de certa maneira, recursos psicológicos para poder suportar. Exato. Mas alguns não têm. Então, a ideia do diagnóstico positivo pode significar, inclusive, o fim. Pode meter ele num quadro depressivo. Então, um dos problemas mentais mais frequentes quando as pessoas são diagnosticadas o HIV é a depressão, né? Porque a pessoa começa a se questionar, mas por que eu? Né? Por que justamente eu? Os meus sonhos todos parece que vão parar, porque, perceba, eu gostei muito da forma como fizeste a introdução, ok? O HIV não mata, né? Mas é a forma como o sujeito vai lidar com isto. Quer dizer, se você não fizer o tratamento... Claramente, isto assim poderá levar à morte. Qualquer doença. Qualquer doença. E, doutor Honor, estamos aqui a falar deste aconselhamento pré-testagem. É importante também sabermos o que os nossos telespectadores encontrados na rua disseram-nos quando questionamos qual a importância para eles deste aconselhamento antes mesmo de fazermos o teste. Acompanhe. Por que é importante o aconselhamento antes de fazer o teste HIV? Na minha opinião, eu acho que o preparamento, né, a preparação é boa porque ajuda a deixar a pessoa mais aliviada e deixa a pessoa aliviada, sem estresse. É importante porque tem que se fazer o teste primeiro. Eu, por mim, posso dizer isso. Eu penso que é importante, de modo a pessoa estar consciencializada naquilo que vai ser o resultado que vai poder obter e as pessoas ter mais informação de modo a proceder com a testagem e saber do seu estado serológico, até que ponto pode continuar a ter o controle da sua vida sexual e produtiva, não é? Acho que esse é um teste que muda muita coisa na vida de uma pessoa, então eu acho que a pessoa tem que estar preparada, saber o que vai acontecer depois de fazer o teste, saber mais ou menos ter ideia do que pode mudar na vida dele depois de fazer o teste. Para te preparares psicologicamente, para poder saber o teu estado. É mais para dar um certo parecer às pessoas e fazer entender que o facto da pessoa ter o conhecimento que já tem aquela doença, não pode ter vergonha de algumas pessoas, de estar diante de um meio social e tem que saber conviver, saber lidar com a doença que a pessoa tem. E o aconselhamento serve mais para dar a entender às pessoas esse tipo de situações.
Muito bem, estes foram os comentários deixados pelos nossos telespectadores encontrados na rua. Doutor Honório, o que tem a dizer acerca das opiniões dos nossos telespectadores de uma forma breve? Eu acho que é interessante as falas, porque todas elas convergem na ideia de que é importante o aconselhamento. As pessoas dizem que as pessoas têm que estar preparadas para este resultado. E de facto é isto. O estar preparado. O que é que as pessoas querem dizer com estar preparado? Não é? O estar preparado não é simples facto de você saber que é. Exato. Estar preparado é dizer assim, ok, como é que você dá o sentido à sua vida depois disso? Não é? O estar preparado significa que você tem que conhecer o que significa estar infectado por HIV. O estar preparado significa você ter todo um conjunto de informação que podem ser válidos para você poder definir como é que você tem de viver. Porque qualquer tipo de doença, no caso do HIV, que não tem cura, significa que há muitas coisas que têm que mudar na sua vida, entendeu? Então, estar preparado significa, inclusive, você saber que tem que mudar a rotina em algum momento. Se você bebe, vai ter que deixar de beber. Se você perde noite, vai ter que se conservar. Se faz trabalho pesado, em algum momento vai ter que reduzir. Ou seja, isso é do ponto de vista dos cuidados físicos. Mas o aconselhamento, ele é no sentido de que o sujeito tem que estar preparado para ele se ver de uma outra forma. Exato. E aqui que está o grande desafio. Será que num processo de aconselhamento é possível nós oferecermos ferramentas para que o sujeito possa se reconciliar com a possibilidade de ter o vírus do HIV? Doutor Honório, e depois de fazermos o teste, é importante também que haja um aconselhamento? Exato. Nós falamos novamente de aconselhamento pré-teste, porque é importante que as pessoas percebam aqui que participar do aconselhamento pré-testagem, ou seja, pré no sentido de que antes de fazer o teste, não significa necessariamente que tu tens que fazer o teste. O que acontece é assim, as pessoas pensam que não, se eu for para lá, depois vou ter que fazer o teste. Não, você vai fazer o aconselhamento. Você pode sair da sua casa para ir fazer o aconselhamento e depois voltar para casa para continuar a pensar. O que normalmente os técnicos de saúde vão dizer é o seguinte, enquanto você tiver dúvida, não quiser fazer o teste, não estiver preparado, por favor, usa os métodos de prevenção. Usa o preservativo e na situação, porque pode ser que esteja infectado, pode ser que não esteja. Na dúvida, vai protegendo. Enquanto se prepara, né, não está a dizer que obrigatoriamente tens que fazer. Né? Agora, depois de ter o resultado, tem um aconselhamento também pós-teste. Que é um aconselhamento que tem o objetivo de reconciliar o sujeito, a sua forma de estar, a sua forma de ver o mundo com esta nova realidade. Ou seja, fizeste o teste e saiu positivo. Agora, como é que tu achas que vai ser a sua vida? Essas questões foram colocadas no início, mas agora já tens isto aqui como um facto, Exato. Não como possibilidade. O que isso significa, não é? Então, é um momento também que o sujeito é auxiliado a tentar perceber o que vai acontecer na sua própria vida. Que mudanças, eu estava a falar aqui, que quem está com vírus, algumas coisas têm que mudar, por exemplo, o consumo de álcool. Exato. Não é? Imagina que uma parte da nossa juventude toda consome quase, e ter HIV significa que você tem que mudar. Não é? E daí vamos falar depois do que significa o grande desafio que é para alguém que bebe, que tem um teste, tem um resultado positivo, mas não o nível de pressão que esta pessoa vai ter, porque os amigos vão sempre lhe exigir que ele beba. Mas ele não pode... E muitas dessas pessoas, por vezes, não querem também com que os outros saibam que ele está doente. Então, quer beber para ser uma pessoa super normal. Exatamente. Porque é como se não bebesse, é como se estivesse a dizer aos outros, olha, atenção, eu estou com... E as pessoas já começam a questionar-se, mas por que será que este indivíduo já não consome álcool? Exato. Então, a questão, voltando à pergunta, é que este aconselhamento pós, ele tem como objetivo, por um lado, aconselhar a pessoa como é que ela tem que passar a viver. Okay. Mas ela também tem outro objetivo fundamental, que é este aqui, dizer assim, ok, como é que a partir de hoje eu posso criar mecanismos
para poder me compreender, porque querendo como não, estas questões elas mexem com os nossos sonhos, mexem com nossos desejos, mexem com questões ligadas à culpa ou não. Há muita gente, por exemplo, que dizem assim, epá, se eu fizer o teste, provavelmente aquilo que me pode preocupar é imaginar que se calhar a minha mulher, minha namorada seja infectada. Ou seja, a questão de como é que eu posso gerir a suposta culpa. Exato. Não é? E pá, imagina a minha esposa, pode ser que esteja infectada por mim. Então, a questão, quando nós falamos das consequências, é nesse sentido, que muitas das vezes como é que eu posso gerir a culpa? E a culpa ela é terrível, porque ela cobra-nos constantemente, né? Ela nos exige, a culpa é altamente corrosiva, como dizia o Nietzsche. Então, são várias questões que entram em jogo neste momento, que às vezes para algumas pessoas nem é uma questão de eu estou com HIV, é como é que eu hoje posso olhar para aquela criatura que eu disse que lhe amava e que eu não consegui em algum momento lhe proteger e estar nessa situação. Exatamente. Então, há muitas questões que em torno do resultado do HIV que elas podem levar a situações de perturbação mental, não é? Okay. Yeah. E, doutor Honório, como é que podemos identificar sintomas de perturbação mental em pessoas vivendo com HIV-Sida? Bom, aqui tem, essa pergunta é importante, assim. Nós podemos, alguns sinais que são sinais importantes, seja, bom, na verdade a pergunta é como é que nós podemos identificar sinais de perturbação em pessoas vivendo com HIV. Primeiro, assim, nós temos um grande problema aqui, que é algumas pessoas, que é da revelação diagnóstica. Então, provavelmente, aquilo que pode ser útil para as famílias que não sabem que os seus parentes têm o HIV, podem descobrir que há sinais de perturbação. Okay. Né? Mas vai ser difícil, por conta dos sinais de perturbação, aferir que tem HIV. Aí não é por aí. O que nós queremos aqui é dizer assim, para as famílias que sabem que o seu parente tem o HIV e que estejam a entrar no quadro de perturbação mental, há sinais. Né? Por exemplo, se nós temos um parente nosso que fez um teste e depois vem nos revelar que tem HIV e de repente nós estamos a ver que está muito isolado, não quer mais participar das festas, que ele gostava muito de participar, não quer mais, não está a cuidar-se como ele cuidava-se anteriormente, de repente está a beber, mas não está a beber, porque antes ele gostava de beber só a sua cerveja, mas agora bebe uísque, bebe tudo que encontra em frente, inclusive já está a fumar, ou seja, toda a alteração significativa nos padrões comportamentais, nos hábitos do sujeito, até inclusive hábitos alimentares, pode sugerir que esta pessoa aqui não esteja bem. Então, eu diria que prestem atenção no consumo do álcool, sem consumo excessivo, todos os padrões que alteram de uma forma muito significativa, né? Quer dizer, bebia a sua cerveja, agora bebe tudo. Né? Era uma pessoa muito vaidosa, agora não está aí. Gostava de estar com a família, agora quer ficar sozinho. Ou seja, essas variações todas são variações para chamar a atenção, para dizer, olha, alguma coisa não está bem ali, não é? Se nós sabemos que tem o diagnóstico de HIV, já sabemos que este diagnóstico a pessoa não está a conseguir sozinha gerir essa situação do HIV. Agora, se nós estamos numa família e que alguém tem sintomas, fica atenção, não são sinais de que alguém tem HIV, são sinais de perturbação. Exato. Não é? Há que esclarecer isso. Há que esclarecer isso, que não, olha, o doutor disse ali que se começar a ter alterações drásticas significa que tem, não. HIV, o que nós estamos a dizer é que se as famílias sabem que o seu parente tem o HIV e começar a manifestar isto, estamos a dizer que por conta deste diagnóstico de HIV, pode ser que o sujeito não esteja a conseguir gerir, não está a conseguir equacionar melhor este diagnóstico na sua vida de uma forma tão positiva, né? Mas há muitos fatores, se calhar, que nós podemos analisar aqui assim, que concorrem bastante. Nem todas as famílias elas são muito receptivas a um diagnóstico positivo. Algumas famílias, elas criam todo um conjunto de estigma, de afastamento, exato, não é? E que, na verdade, Irene precisa perceber isto. Se o HIV hoje tem esta dimensão
tem impacto em saúde mental, é por conta da sociedade, da forma como a sociedade, se nossa sociedade não fosse preconceituosa em relação a pessoas vivendo com HIV, se não estigmatizasse as pessoas vivendo com HIV, nós não teríamos tantos desses problemas, né? O que acontece é assim, se eu sei que eu vivo numa comunidade altamente preconceituosa, significa que só de eu pensar no resultado positivo, eu começo a imaginar toda aquela gente a olhar para mim, né? Eu começo a ver todo um conjunto de amigos que me vão abandonar. Ou seja, então, quanto maior for o tipo de reações tão negativas, a probabilidade de nós termos pessoas a terem alterações comportamentais significativas de saúde mental vai ser maior. Exato. É o mesmo jeito como nós falamos que sim, nós temos uma sociedade que diz que a mulher que faz aborto é uma assassina, não merece piedade. Provavelmente uma mulher que tenha feito o aborto, ela pode desenvolver um quadro de saúde mental, de perturbação mental terrível por conta desses sentimentos que vão... entendeu? Então nós estamos a falar que quanto maior a sociedade for muito perversa em relação às pessoas, a nossa sociedade é perversa. Nós ainda achamos que pessoas vivendo com HIV são pessoas a isolar, são pessoas a nos afastarmos, percebe? Então, essas questões todas, elas acabam complicando as contas quando nós queremos criar a qualidade de vida nas pessoas vivendo com HIV. Exato. E acaba tendo problema muito sério para as pessoas que querem fazer a própria testagem, porque a própria sociedade, ela não tem... Imagina, Irene, que se nós tivéssemos uma sociedade que acolhesse as pessoas, provavelmente o medo da rejeição seria menor. Né? Porque as pessoas fariam o teste, o resultado positivo, saberiam que seriam acolhidas. Mas não é isto que acontece por conta de todo esse conjunto de reações sociais que nós temos em relação às pessoas vivendo com HIV. Exatamente. E neste primeiro bloco damos especial atenção, não é, às pessoas que já têm o HIV e que desenvolvem doenças mentais. E para aqueles que têm já doenças mentais, será que não estão também vulneráveis a desenvolver, a ter este vírus do HIV-Sida? Acredito que é uma pergunta também que está na mente dos nossos telespectadores, que no segundo bloco, com certeza, o Dr. Honório irá responder. Vamos agora conferir o nosso primeiro intervalo. Voltamos já.